Boa noite, meus irmãos. Saúde os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler o Salmo de número 7 e fazer aqui uma breve devocional, onde temos o salmista colocando diante de Deus e diante do seu próprio coração que é Deus mesmo quem defende o justo. E que esse mesmo Deus que defende o justo, ele também é contra o ímpio. Ele diz assim no Salmo 7: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como um leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se as minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persigo o inimigo, a minha alma e alcance-a. Espezinho no chão a minha vida, arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, da tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. E desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles amonta-te as alturas. Senhor, julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, segundo a integridade que há em mim. Cesse a lista dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco e tem no ponto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, e concebeu a malícia e dará à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça. Cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. O salmista aqui, no verso de 1 a 5, ele já coloca-se diante de Deus dizendo: Senhor, Senhor é o meu Deus. Em ti eu me escondo, em ti eu me refugio, em ti eu tenho como meu porto seguro. Né? E ele continua dizendo: Senhor, então salva-me de todos aqueles que estão me perseguindo. Novamente, nos salmos iniciais aqui, Davi então clamando a Deus porque se sente aqui está sendo perseguido, né? Então ele coloca diante de Deus as suas petições quanto a esse sofrimento aqui de perseguição. E ele olha no verso 12, ele fala: para que ninguém como um leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Né? Aqui Davi então coloca como esse animal aqui, esse leão que está ao redor ali do seu povo, como se estivesse tentando, procurando alguém para devorar. E ele fala aqui então: livra-me, Senhor, desses que têm me perseguido, né? Para que ninguém venha como esse leão, então, como uma ira aqui, não é? Não vem com impiedade, crueldade e poder para derribar e tirar a própria vida de Davi. Né? E Davi, então, coloca-se diante de Deus em um momento de confissão, mas também abrindo o jogo para o Senhor, dizendo, verso 3, né? Senhor, meu Deus, se eu fiz aquilo que me culpam, as minhas mãos a iniquidade, né? Então ele começa a contar, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, né? Então o Senhor é um Deus justo, né? O Senhor defende o justo, mas o Senhor também é um Deus justo, né? Um Deus de justiça, um Deus que julga aquele então que anda no reto caminho, né? Ele fala lá no verso 5, persiga o inimigo a minha alma e alcance. Espezinho o chão a minha vida, arraste-me no pó da minha glória, não é? Então vê, Senhor, aquilo que eu fiz, né? Como também nós podemos olhar para a palavra do Senhor, dizendo o Salmo 139, não é? Sonda meu coração, Senhor, né? Esquadrinha os meus pensamentos, não é? E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho que é eterno. E o verso 6 até o verso 8, o salmista já começa a quase que uma indignação, mas ele clama a Deus para que esse Senhor aqui venha e intervenha no meio dessa situação difícil. Né? Levanta-te, Senhor, na tua indignação.
Mostra-me a grandeza da tua fúria, dos teus adversários, e desperta-me em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúna ao redor de ti os povos, remonta então às alturas. O Senhor então julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Então, Senhor, julga o meu próprio coração. O salmista aqui colocando-se diante de Deus, até mesmo abrindo seu coração, dizendo: Senhor, olha para a minha vida mesmo e vê se há em mim algum caminho errado. Veja o que eu tenho feito. Então, a integridade aqui mostrando o homem íntegro, né? Sem erros, sem falhas. E verso 9 aqui até o verso 11, o salmista aqui ainda começa a falar sobre quem é esse Deus, né? Esse Deus que é um Deus dele, um Deus que salva, que é proteção, que é escudo, mas que é justo o juízo. Olha lá. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Ele vai julgar então, meus irmãos. E a gente pode confiar nesse Deus que é um Deus justo, né? A nossa causa vai ser muito bem julgada diante de Deus. Deus que sente indignação todos os dias. E aí, verso 12 até o 16, esse salmista aqui, então, ele coloca mostrando, então, a esse Deus aqui, né? Quem é esse Deus, Senhor e poderoso sobre tudo e todos aqui, né? Ele fala: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, né? Se o homem não reconhecer Deus, se o homem então não abandonar o seu mau caminho, então Deus já tem a sua espada afiada, o seu arco já está pronto, né? Para então ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas, porque quem não é com Deus é contra ele. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Verso 14 ele diz: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. E olha aqui que esse ímpio ainda faz: abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. O ímpio, então, nas suas atitudes, dia após dia, ele tem cavado a sua própria cova. Mas quando a gente olha para esse justo, a gente olha que Deus é juiz e ele vai julgar a nossa vida com retidão, que é um Deus reto. E ele então há de julgar a nossa vida, então, baseado então no seu próprio Filho, Jesus Cristo, que já pagou o preço pelos nossos pecados e por todos os nossos pecados. Então, meus irmãos, a gente tem que agradecer a Deus, assim como o salmista aqui se coloca diante de Deus, iniciando, falando que o Senhor é o meu Deus, em ti eu me refugio, né? O Senhor, então, nós cremos que ele é esse Deus, então, que julga todos os povos, que julga as nossas próprias vidas, né? Mas nós temos Cristo Jesus que já se fez justiça por nós. Ele já pagou todo o preço do nosso pecado em nosso lugar. E hoje, então, já estamos limpos diante de Deus. Mas o ímpio, ele está com dores de iniquidade. Está dando luz à mentira, à malícia. E a cada dia tem abrido mais a sua cova. E assim ele mesmo irá cair nela. Então a malícia do próprio ímpio vai cair sobre a cabeça dele mesmo. E a sua própria mioleira desce então a violência, né? Mas o salmista ele encerra olhando para esse Deus em um tom então positivo aqui, não é? Dizendo então: eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo, não é? Então o salmista aqui ainda consegue louvar a Deus mesmo sendo perseguido. Mas o que traz isso ao nosso coração nos dias de hoje? Que a gente pode ficar em paz quanto à justiça do Senhor. Que Ele há de nos julgar, mas o nosso julgamento já está posto diante de Deus com a justificação do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para salvar todo aquele, então, que tem o Senhor como Senhor das suas vidas. Mas o verso 12 diz que se o homem não se converter, Deus então vai afiar a sua espada, né? Quanto ao ímpio, esse vai pagar pela sua própria vida. Mas Cristo Jesus já pagou o preço da nossa própria vida. Então, meus irmãos, assim como o salmista olha agora, a gente pode dizer também:
Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Por quê? Porque Ele já me tem salvado. Que o Senhor Jesus Cristo possa, dia após dia, aplicar a justiça dele em nosso coração. Mas também que venhamos a lembrar, assim como o salmista, não é? Dizendo: Senhor, sonda-me o coração, sonda-me os pensamentos. Vê se em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. E que o Senhor Jesus repouse a graça dele sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Deus nos livre ainda dessa pandemia, desse vírus. Que Deus abençoe, esteja também consolando, confortando e dando força àqueles que estão contaminados e com os familiares também. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós clamamos a Ti e suplicamos, ó Pai, o Teu favor sobre a vida da Tua igreja e sobre a vida também, ó Deus, dos ímpios, ó Pai, que não Te conhecem. Mas, ó Deus, sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, ó Deus, nós precisamos clamar, precisamos anunciar o Senhor Jesus Cristo, Deus. E vidas, ó Pai, que estão sendo perdidas, que elas venham ser alcançadas pela Tua graça. Alcançadas, ó Deus, por causa, ó Pai, da Tua palavra, que, ó Deus, irá chegar aos seus corações. Mas, ó Deus, nós precisamos ser colocados, ó Pai, na disposição de ser usados pelo Senhor na proclamação do Teu nome. Usa as nossas vidas para ajudar aqueles que estão necessitados. Usa as nossas vidas, ó Pai, para, assim, ó Deus, anunciar ao Senhor Jesus Cristo àqueles que não Te conhecem. Usa as nossas vidas, ó Pai, para consolar aqueles que têm necessidade neste momento agora. E assim nós oramos, e nós clamamos, e nós pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.